Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade de que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei. Isso é possível. Creio que tu me proteges, me guardas, no mais perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou virtuoso. Sei que quando te peço para falar contigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Peço, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Rose, você vai ser a nossa leitora de hoje. Oi, posso ler, sim. Pode ler? Legal. A gente está na página 118, depois daqueles raminhos. Tá. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas.
acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas. Uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia acontecer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Só um minutinho aí, ô, Rose. Hum? Só um minutinho aí, que tem uma coisa aí que tá embaçada aqui, ó. Vamos lá. Hum. No final do parágrafo aí, né? Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. Ou seja, quem está falando aqui é o Cristo contando a história de Jesus, certo? Sim. Então ele disse aos discípulos que depois da morte do Jesus veriam ele de novo, né? Tá falando aqui de quê, então, hein? Ele tá falando do Cristo? Ele tá falando de uma futura vinda? Não, né? Porque da futura vinda não, porque ele estava falando para os discípulos. Então ele estava dizendo que era para os discípulos discípulos que iam vê-lo, né? E Sim, aí, mas ele se não Jesus não voltou depois? ressuscitou, se Jesus não Hum. ressuscitou, do que ele está falando aqui? Mas ele apareceu para eles, Pois não é é, depois ele ressuscitar. apareceu, né? É, viram ele. Quem tem iluminação suficiente, vamos dizer assim, espiritualidade, né? Como tem eles conseguem ver, né? Ele não ressuscitou em corpo, mas em Não. espírito ele ressuscitou. É, isso. Isso. Na verdade, em espírito ele não morreu, né? E ele apareceu em espírito, não em corpo. Isso. É, Ele pode, né? mas com a mesma imagem, né? Mesma imagem. Jesus poderia se transformar no que ele quisesse, eu penso. Quer dizer, o Cristo. Ele poderia ser aquela imagem que ele tinha na Terra. Sim, porque aí não reconheceriam se fosse outra. É, É. É aquela. Mas tem uma parte da carta que ele diz que depois que ele deixou o corpo, né? Depois que ele desencarnou, ele foi para uma situação. Sabe onde é que está esse texto, Roberto? Ele disse que subiu na presença lá da consciência. Mas Tô isso lembrando. depois dos 40 dias, né? Dentro desses 40 dias ele apareceu para os discípulos, Isso. mas Dentro não do comeu, né? Ele mesmo 50 fala. Diga. Quem estava falando pode falar. Não, os discípulos
em um determinado momento, eles passaram por aqueles 50 dias, que é chamado de Pentecostes, na qual eles receberam uma luz muito intensa, um fogo acima de suas cabeças, que lhes deram a capacidade de muitos dons. Deles era que eles falavam, todos entendiam. Lá está em Atos. Rodrigues deve saber. E aí eles falavam e as pessoas entendiam. Em todas as, sejam gregos, romanos, fenícios e outros povos, eles conseguiam entender, serem entendidos em cada uma das suas línguas. Então, isso ocorreu, e aí, junto com isso, foi aquela questão de ele aparecer para determinados discípulos, principalmente a caminhada de Emaús, na estrada de Emaús, em que ele ficou visível, né? A gente lembra que às vezes nós discutimos acerca daquela questão que está presente naquele livro de Paramahansa Yogananda, na qual ele abraçava o seu mestre que havia sido desencarnado, mas que ele tinha a capacidade de agregar matéria astral a ponto de ficar visível ao seu discípulo. E eu acredito que a mesma coisa aconteceu com Cristo. A questão é apenas a capacidade de nós podermos trabalhar matéria mesmo, matéria física. Pelo que eu sei também, pelo que eu li, assim, na estrada de Emaús, eles não conheceram Jesus de pronto. Demorou um pouquinho para eles perceberem que aquele era o Cristo. Sim. Né? Não foi de pronto, assim, conhecia, ele apareceu, eles conversou com ele muito tempo, né? Depois de muito tempo é que eles perceberam que aquele era o Cristo. Então ele deve ter se materializado numa imagem, né, de Cristo, mas não houve assim um reconhecimento rápido. Até o passado do barco na qual eles estavam tentando pescar, e aí Cristo apareceu e falou para jogar a rede do outro lado. E aí eles pegaram muitos peixes. Olha, na página 227, no último parágrafo, ele fala, acho que é 227 mesmo. Eu achei outro texto aqui, Roberto, mas pode ler esse aí primeiro. Ele diz assim, né? Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes, em negrito ele coloca, em meu corpo, para confortar e ensinar os meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo
aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu? Na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado, para trazer a eles a verdade do ser, não para pagar os sacrifícios, né? Não para pagar os pecados. Entretanto, este evento se converteu numa estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Aí ele diz de novo, né? Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que o comungam. Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas. Aí essa palavra me chamou a atenção de novo. A gente ontem estava falando sobre crença e fé. E a crença, aqui ele fala, né? Crença não sei onde é que... Acabei de ler aqui a palavra crença, né? Enfim, ilógica. Uma crença, a gente acredita mesmo numa coisa que não tenha lógica. E a nossa mente humana, ela é extremamente lógica, né? Ela precisa ter lógica, mas a crença pode transformar essa coisa ilógica e irracional para que a gente aceite, né? Quer falar, Isabel? É. Não, a crença está aqui, ó. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Mas ficou Não foi aqui faltando que o você vinho, né? entende? Beber o vinho também. Você vê que a Também. religião, né? O católico, ele dá a hóstia porque é fácil fazer a hóstia, né? Mas o vinho, como é mais caro, né? Se você comparar um pãozinho, né? A hóstia, o quanto ela é fininha e quanto pesa uma hóstia, enquanto que o vinho não é compartilhado, né? Só o padre. Não, mas na igreja, você sabe, pelo menos na minha igreja, que eu frequentava, em comemorações assim bem especiais, né? Eles falavam assim, hoje vai ser nas duas espécies. Então a gente pegava a hóstia, molhava no cálice com vinho, que ficava uma outra pessoa também segurando, e aí a gente comungava. É o Nos mínimo, né? Estados Unidos, nas igrejas que eu fui, todos eles ficam, as pessoas ficam lá. Se você quiser beber o vinho, né? Você pode beber, mas todo mundo na mesma taça. Eu nunca bebi, não. Muito amor. Oi? Muito amor, né? Todo mundo bebe na mesma taça com muito amor. Mas ninguém fica doente, né? Deus me livre. Pois é. Aí depois da pandemia todo mundo parou com isso. A pandemia assustou até a fé dos fiéis, né? Mas diga aí, Rodrigues, qual foi a parte que você achou aí? Página 126, aí na carta 3 mesmo, mais na frente, eu sabia que eu tinha lido isso aqui, porque ele vai falar, no primeiro parágrafo, ele diz que é absurda a história inventada, né, de que ele ressuscitou dos mortos. Isso é um absurdo, né? Mas depois ele vai esclarecendo, né, esse mito, né? E aí ele fala sobre ter sido liberado do corpo e tudo mais. Aí lá no penúltimo parágrafo ele começa dizendo: era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano.
para retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim eu fiz. Amava-os mais do que nunca e deveria a eles tanto consolo e apoio, tal, tal, tal. E aí ele vai falar no próximo que quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada. Uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conhecer nos reinos espirituais mais altos. Então, ele realmente baixou as frequências, né? Essa foi a forma que ele está esclarecendo aqui como que ele fez para aparecer aos discípulos, né? Então, não foi... Essa história não é mito. É, É mito é a ressurreição, né? exatamente. Porque Mas ele ele realmente não. apareceu de Como ele forma fala, né? muito... Lembra que ele disse que o José de Arimateia guardou o corpo dele? O corpo Isso. dele deve estar lá até hoje, ou a família de José de Arimateia recolheu os ossos, sei lá. Mas isso não é dito, né? Pode até ser que tenham recolhido os ossos lá, porque ele geralmente, né? A família dele talvez tivesse usado aquele mesmo campanário lá para guardar outras pessoas, talvez até Maria, não sei. Mas uma coisa é certa, né? Ele subiu aos céus, alçou aos céus sem o corpo físico, só em corpo espiritual, só em corpo de luz. E individualizado sem o ego. Isso é que é o importante de ressaltar. A individualização, como nós conhecemos, tem o ego, para dar essa individualidade. Mas para quem se ilumina, quem passa lá para a quinta dimensão ou em diante, a individualização é sem ego. E lá na página 212 da carta 6, já foi até motivo aqui de um debatezinho aqui, né, entre nós, que é aquela questão que ele fala é, ele está falando da consciência universal, ele está descrevendo a consciência universal, né, em palavras intelectuais. Aí ele fala sobre levantar um dedo, né? Aí ele diz, esse último termo, uma metáfora, em vez que mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Então, realmente, ele apareceu aos discípulos, baixou as frequências, se manifestou, né, de alguma forma, né, visível, mas não física, tá? Visível, mas não física. Por quê? Porque ele estava já na consciência, ele já estava em outro, né, em outra condição. Se a E os gente, discípulos tiveram dificuldade de entender, de conhecê-lo, né? Talvez pela aparência, né? Talvez pela aparência que ele estava, que não era a mesma, né, do físico. Parece que que eu me lembre, acho que é a Madalena que conseguiu identificar ele. Tomé teve que tocar, né? Diz o texto bíblico, né? Que Tomé foi tocar mas aí já é, não sei, aí já é. Aí eu não quero debater isso aí, não, né? Diz que Tomé tocou nas feridas, né? Aí já é físico, né? Então, Mas o Cristo faz uma referência foi o absurdo essa constatação sobre Tomé ter tocado as feridas, tá nas cartas. exato, é. Eu não Mas lembrava dele. um ser dessa categoria trabalhar com frequências da mesma maneira que ele conseguiu concentrar a energia e produzir os pães, os peixes em ocasiões diferentes, da mesma maneira que ele transformou a água em vinho, praticamente eu não vejo dificuldade nele concentrar um pouco de energia e se tornar visível. Ele não é o único que tem essa capacidade. Algumas pessoas que ainda estão nesse planeta têm essa mesma capacidade.
de, de locação, de outras questões de estar em lugares diferentes. Então, é factível que a gente entenda que a capacidade, ele tinha capacidade de densificar, adensar a energia e tomar a forma que eles se apresentar para os discípulos, né? Então, É, tudo certo. Ô, Rodrigues, mas daí tua dúvida ali que tu levantou é que o que ele quis dizer, se ele ia aparecer como Cristo ou como Jesus, não foi? Não, Então era a só ideia com relação à quando ele, aparição mesmo, né? Aparição, ah, tá. porque Quando justamente ele, por conta dessa questão física, né? hum, hum, Da não ressurreição do corpo, que me veio essa dúvida, né? Como que uhum, ele apareceu? Entendeu? ah, tá. Como foi essa manifestação, né? E Uhum, aí agora, acho que agora ficou claro, né, para todos aí que ele baixou as frequências e realmente se deixou, né? Ele se permitiu ser visto pelos discípulos, né? sim. E conforme o Roberto leu aí, né? Ele Hum, até disse que se alimentou, né? Não, mas aí ele está disseram dizendo que que a igreja diz que ele se alimentou. A igreja. disseram que ele se alimentou. Ele estava desmentindo isso. Eu entendi assim, não é, Roberto? É, é isso. Ele estava dizendo que não aconteceu isso. Ah, tá. Está dizendo sobre os absurdos, né, que a crença humana criou ali naquele momento de que, A reaparição dele. olha lá, O que você leu, Roberto? Qual foi o texto? Qual foi a página que você leu? 227, a última linha lá, que é a última frase. Os cristãos aprendem, né? Não aprenderam, aprendem nas igrejas, está falando das igrejas, que eu, Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Aí depois ele diz, no outro parágrafo, após 40 dias elevei-me fora das vistas de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Como eu perguntei na carta 3, que é o que a gente está lendo agora, né? O que eu faria com um corpo humano no céu? Na vida mais além? E aí depois ele fala sobre a última ceia e tal, e diz que veio trazer a verdade do ser, e que isso foi transformado em pompa, né, nos altares. Aí ele pergunta, meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos, porque tem sido sustentada por uma grande hierarquia de papas e cardeais vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas. E aí ele fala sobre, depois ele conta aqui, né, na carta 6 sobre a última noite e até chegar próximo à crucificação dele, algumas páginas, né? Mas ele fala que a ideia é que o pessoal imagina que ele ingeriu comida, né? Certo, é nessa carta aí, na 227, que ele fala sobre as origens da crença, né, de uma superdivindade, né, Jesus ressuscitado, né? Tá certo. É isso mesmo, Rose, é isso mesmo, tá? É, né? Então ele só apareceu, né? Ele explica que ele baixou as frequências, né, dele para poder aparecer, mas ele já estava, né, na consciência individualizada. E aí ele veio aqui e apareceu para os discípulos, né? É. O restante é mito, né? O restante. E ele fala essa coisa da ferida, né? Ah, não, aqui é da carta 2. Tentando encontrar aqui o Tomé, mas Eu também, deixa eu procurar por ferida. por feridas também não estou achando. Tem um monte de feridas aqui, mas por Tomé não tem. Engraçado, não achei nenhum. Acho que Tomé eu devo ter escrito errado. Deve ser Tomás, né não? Vamos tentar Tomás ou Tomé com Aqui, T. ó, Tomás. É Achou, na Tomás? página.
A página, deixa eu ver aqui, carta 3. Supostamente colocou os dedos em minhas feridas. É um disparate. Isso. É o que a Celina apontou aí, né? Isso. Na página 125, eu acho. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado de julgamento da crucificação, isso não tem importância. Aí ele fala sobre a luz. Entrei numa nova e maravilhosa e bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minha ferida é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois da minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. A própria carta 3 ele esclarece, né, essas Tá um coisas. pouquinho mais para frente, aí tá na 125, né? Eu sei que as pessoas não gostam que fala, saia das cartas, né? Mas eu vi um documentário de que acharam, né, corpos que atribuindo como se fosse de Jesus, Maria, de alguns dos irmãos de Jesus, que estava escrito, né? E justamente num local que era atribuído como se fosse as terras de Arimateia. E aí abafaram, sumiu da, 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 da internet. Mas eu acredito que já acharam um pouco, viu? Pode ser, né? Para o cristianismo isso aí é um perigo, né? Com certeza. Você imagina Santo Sudário, o pessoal Com fala até certeza. hoje. Eu vi umas 2 semanas Tava na idade atrás dele. provando, né, que era de Jesus, não sei o quê. Eu não sei. Pode ser que tenha, o José de Arimateia tenha coberto Jesus com um sudário, né, e depois pegou e levou lá para os Mas esse, apóstolos. mas Foi esse que eles difícil para escapar. apresentam não, esse que eles apresentam no Vaticano lá, aquele Santo Sudário, não é. Já foi provado pelo carbono, né? Pelo aquele teste do carbono 14 lá, que ele é do ano 1000, Ah, o período. Esse né? O do meu não período. pode ser do Cristo, né? Sim, pois é. Alguém Foi, parecido, sei lá, faz não foi, isso. Celina, isso? É, a datação de carbono indica que há uma diferença que não corresponde ao período que ele supostamente teria vivido e sido colocado. Então, Esse, a, esse sudário aí que eles alegam, né, que era de Jesus, é porque a imagem, né, do sudário, daquele suor, aquele desenho, né, do pano, lembra muito a imagem mítica de Jesus, né? Imagem que se É. vende dele, né? Por isso que eles quiserem empurrar isso aí em garganta abaixo do povo também. é, Mas isso ajuda a controlar o povo, né? Fala assim. a questão que ele coloca quando ele fala sobre o corpo, ele menciona a ressurreição, que o corpo mais ou menos espiritualizado, ele retoma isso lá na carta 8. E aí é uma coisa interessante, porque quando ele menciona novamente sobre a espiritualização da carne, ele não faz esse termo, ele fala assim, corpo é uma atingindo um aspecto mais espiritualizado. Tem aquela questão dos corpos, não é apenas da Igreja Católica, mas seres que atingiram um elevado grau de comunhão com forças superiores,
sabe, a preservação do corpo dos santos, isso é relatado desde muito tempo. Então, e também há uma menção desse aspecto lá em Atos, na carta de Atos dos Apóstolos, em que menciona essa questão da perenidade do corpo. Cada um dos santos que canonizados na igreja tinha como uma parte do processo a preservação do corpo físico mesmo. Não há esse processo tem no budismo Zen, na qual a figura daquele que fez o budismo Zen, ele está conservado em posição de lótus numa das principais num dos principais templos lá no Japão. E tem a mesma coisa sobre aqueles do budismo tibetano, assim como é um fenômeno que ocorreu em alguns indivíduos que foram extremamente benquistos na igreja, entre os muçulmanos, né? Então, a espiritualização da carne envolveu em todos os casos assim um processo bastante importante de purificação interior para elevação e conservação da carne mesmo. Então é um fenômeno que ele menciona e que eu interpreto dessa maneira quando ele menciona novamente lá na carta 8, na página 320. Então, Esse documentário que eu assisti foi bem emocionante, assim, né? Quando eu estava assistindo tudo. E assim, na verdade, eles tiveram muita dificuldade para conseguir escavar ali, porque era debaixo de um prédio, e eles usaram alta tecnologia, não fizeram uma escavação enorme, eles um simples buraco que eles jogaram uma câmera e foi mostrando, sabe, pra gente os nomes escritos, sabe, de Maria, tinha o nome da Maria, acho que é Felipe, e também tinha de Jesus. E aí foi uma coisa, porque eles não queriam, parece que os judeus lá, eles não, acho que é profanação do corpo, aí mostrava aquela briga, aquela discussão toda, sabe? Depois sumiu o vídeo. Queria ver, tentei ver de novo, mas sumiu. Esconderam. Mas neste momento, algumas vezes a gente chegou a um consenso de que esses fatos, na verdade, é como se fossem questões para desviar nossa atenção do verdadeiro motivo das cartas, né? Quando a gente se perde em discussões dessa natureza, colocando a necessidade de comprovação de coisas externas, a gente perde o foco, porque tudo que a gente precisa fazer muito profundamente é nos avaliarmos todos os dias, seja em meditação, seja com esforço consciente, e perceber as nossas idiosincrasias, né? As nossas questões mal resolvidas que geram o tempo todo situações que trazem desconforto para nós. Então, neste momento, eu realmente tenho a tendência de olhar para mim e perceber as idiosincrasias que existem em mim, que, assim, porque ele fala na carta 7, na 6, 7, sobre que a psique,
como Deus, é alegria radiante, é felicidade, é prosperidade. Então, a gente tem que avaliar todos os dias, assim, estou num processo de realmente avaliar por que existem hiatos dentro do processo, assim, de perceber a prosperidade em todos os níveis mesmo. A gente tem que realmente se concentrar, porque esse é o objetivo das cartas, é a gente realmente olhar para nós mesmos e perceber a divindade em nós. Desde que a gente perceba e compreenda e consiga trabalhar com essa força divina, a gente vai conseguindo trabalhar a realidade ao nosso redor e fazer realmente diferença das coisas. Então, assim, é muito... Elas estão de tal maneira colocadas que tudo faz com que a gente olhe para fora. Sendo que, na verdade, todas as igrejas colocam o Deus no exterior. E pouquíssimas, as cartas acho que devem ser as únicas que falam desse processo de a gente realmente aceitar, porque a maior parte das pessoas, por conta dessa questão que foi colocada na humanidade, assim, a gente tem uma visão muito ruim de nós mesmos, que é aquela coisa, se nós não gostamos, se nós brigamos, achamos que nós não somos bonitos, bons, ou seja lá o que for, você está ofendendo Deus, porque Deus é você. Se você se julga uma pessoa ruim, então ele realmente não pode estar com você e trabalhar com você, porque você colocou um impeditivo de você não se considerar adequado e bom para as coisas para ajudar o próximo. Se você não gosta de si mesmo, considera a si mesmo uma pessoa menor do que as demais, você está emanando isso para o todo. E o pior é que é isso que está exacerbado. Eu entendo o que a Celina quis dizer. Inclusive, aqui na carta 3 há umas páginas atrás, né, ele até diz sobre aquela questão, de novo, né, aquela questão daquele texto lá que foi bastante debatido, sobre deixar ninguém se atrever a negar a verdade, né? E até ele diz no final que nós estamos numa condição ainda de ignorância. Essa ignorância, muito dessa ignorância é por conta dessa carga de crenças, né? Ele bate, Cristo bate muito nas cartas sobre a questão das crenças, né? Eu trouxe esse debate dessa aparição dele justamente para isso, né? Para que a gente, aqui pessoas de várias origens aqui, de várias naturezas, né? Não sei, eu vim do Evangelho protestante, né? Eu sei que tem ex-católicos aqui, enfim, pessoas de várias origens espirituais aí, né? E a gente carrega essa crença, a gente carrega algumas crenças que diretamente estão relacionadas à história do cristianismo. Diretamente estão relacionadas, né? E a gente realmente tem que ter essa consciência de que, apesar de estarmos nessa condição de ignorância ilimitada, né? Muitas vezes imposta pelas manifestações do ego, né? Impulsos egóicos. Mas nós estamos na consciência, nós estamos na mesma fonte. A formiga e o ser humano estão
tem a mesma origem da fonte do ser. Uhum. Então, nós trabalhar isso aí, realmente, trabalharmos isso de forma que a consciência esteja plena, né? Harmonizada, entendeu? Podemos continuar, se não tiver mais ninguém aí para comentar, né? Continuando, se não tá. Continuamos. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Olha aí, ó. Ele ainda era humano, né? Pois é, e olha o que é que ele diz, ó. Né? Jesus, seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer. Ele tá se questionando, né? Hum, Se seria capaz de transcender esse momento, né? é. E acho que ele conseguiu até, né? Antes de morrer, porque Eu acho Mas ele disse que teve o temor, né? Ele explica aí logo na É, frente. sim, sim, é. Estava assustado, né? Profundamente e teve um receio, né? E não podia Receio compartilhar com ninguém. de que os discípulos percebessem isso, né? É. Então, mas essa ideia que ele diz aqui, né? Seria capaz de transcender a condição física, porque isso é doloroso no físico, né? Entrar É. no Pai Consciência Universal e ali ficar. Então, se ele tivesse nesse estado, né? Eu lembro quando ele estava lá na gruta, que ele foi dormir, e aí veio aquela luz dourada, né? Ele desceu flutuando. Ali ele não estava sentindo o corpo. O corpo não pesava, o corpo não era problema. Então, se ele fosse para a crucificação, porque ele já sabia que iria, mas se ele ficasse na consciência do Pai, ele não ia sofrer. Iam, né, maltratar o corpo dele, coisa e tal, mas ele não ia sofrer. Mas estando no meio da multidão, lembra que ele também ficou exausto, né, de tanto curar, coisa e tal, para voltar para casa lá dos Ebequias? Nesse mesmo estado, quando ele entrava na consciência do Pai Universal, ele ficava de boa. Mas será que ele ia conseguir ficar nesse estado, sendo crucificado, com todo mundo lá olhando, chorando, né? E, como diz, também o Cristo não morreu na cruz. Ele morreu por causa do Longinus. Pelo menos assim eu entendi. Que era o soldado romano que matou, enfiando a lança, né? No fígado dele, embaixo da costela e O tal. São Longuinho. Como É o tal do São Longuinho que a gente fala, se eu achar deu 3 pulinhos. É esse soldado aí. Que depois Maria foi falar com ele, depois que Jesus morreu, conta a história, né? Foi falar com ele que Jesus que ele não podia, que estava sofrendo muito, ele poderia ficar tranquilo porque ele libertou, na verdade. Então, ele virou santo, interessante. na Igreja Católica, né? Mas seja lá como for, né? Cristo não morreu porque estava na cruz. Morreu porque foi, sei lá, entre aspas ou não, mas ele foi assassinado pelo militar romano, né? É Que porque ele recebeu ordens, né? Aí, assim, não que ele quisesse fazer, ele foi obrigado a fazer. Ele, como militar, ele não queria fazer aquilo. E depois ele sofreu, depois que aconteceu, ele ficou num estado terrível. Aí dizem que conta a história que a Maria foi falar com ele, que tinha um recado de Cristo, que ele poderia ficar tranquilo, né? Que, na verdade, ele libertou ali Jesus naquele instante. Conta a história, né? E é o São Longuinho, que virou santo.
Interessante. São longuinho que coisas perdidas, né? Uhum. São longuinho coisas perdidas, Essa eu não sabia, não. Inclusive a imagem dele é com a lanterna. Tem uma Teve uma lanterna, época que eu Umas vivia fotos. vendo documentário. é, hein? Interessante. É, isso aí. Não conhecia, não sabia que São Longuinho tinha sido esse soldado, né? É esse soldado, depois vocês podem procurar. Teve uma época que eu fiquei, antes das cartas, eu fiquei assim, bastante. Assistia muito documentário. Aí foi quando eu descobri isso aí, do São Longuinho. Eu sei que eu ouvi a história, mas eu não sei quem foi que disse ou pediu, nem sei se eu estou confundindo aqui nas cartas, que não quebrassem as pernas do Cristo, porque a história contava que quando a pessoa estava crucificada, ela não morria por estar crucificada, né? Ela só sofria ali a dor. E os ladrões, eles eram amarrados, eles não eram pregados na cruz, né? E aí quebrava as pernas, porque batiam com martelo de madeira nos joelhos, e aí o peso do corpo, sim, aí mataria a pessoa, parece que sufocada, né? Pelo movimento Isso aí. que faria. Mas eu também não sei. Não sei se foi, quem pediu, por que que não quebrou, porque a história católica não diz que quebraram as pernas do Cristo, né, de Jesus. Ele tem as feridas, mas porque ele caiu, né, carregando a cruz. Fala, André. Existe uma profecia do Velho Testamento, né, que aponta que o corpo dele não seria quebrado, né, Ah, torturado, então enfim, uma série de coisas. pode ser isso, para dizer que ele também é o Messias, né? É, Mas aquele Cristo morto, ele tem as chagas, né? No joelho também. É, Eu mas tinha um medo dele que me pelava. parece que Tem as tanto chagas medo do daquele joelho Cristo. foram porque ele caiu, né, quando carregava, Ah, e o chão era de pedra, então machucou o joelho. E também tem uma história sobre a chaga no ombro, né? uhum. Que essa foi, não sei, tem uma história dizendo que essa foi a mais dolorida. Enfim, tem muitas histórias aí, Tem né? muitas histórias, Cauã. Deitada, É. deixa aí uma palavra, né, interessante, né? Ele, quando queria transcender, ou seja, ele estava no estado físico humano, né? E ele transcendia essa condição física e entrava no Pai Consciência Universal. Isso deixa aí uma lição para nós, né? Que nós persistirmos e acreditarmos, até como a Celina acabou de falar, né? Nós temos que entender que isso é uma realidade de nós, né? Nós estamos na condição física. Na carta 4 ele vai falar sobre a dimensionalidade, né? Você é individualizado, mas também é espiritual. Você está físico, mas também é espiritual. Então, entender que isso é uma realidade e que você pode transcender. Você pode transcender, né? Buscar isso da forma como Cristo nos orienta aqui, né? Que é possível sim transcender. Não só uma vez, né? Várias vezes. é isso. Continuamos mais 10 minutos? Ora, Ora, Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento
e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena com uma gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. De novo aqui ele está preocupado com o Com a dor. sofrimento ali físico, né? Com o sofrimento físico. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir o que pedi e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam e minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Eu entendo isso aí como crenças, né? Ele estava Hum, já, ele estava confuso, né? É o que a gente acabou de falar aí, né? A gente não consegue avançar, né? A gente, assim, a nossa dificuldade de avançar é justamente por conta disso. As crenças nos atrapalham, nos atrapalham, nos atrapalham, né? Os impulsos egóicos. E a as gente não. dúvidas também, né? Mas ele deixa muito claro aí que ele estava num estado, né? Ele fala no parágrafo anterior. Meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados na consciência pai amorosa. Tá dando aí a receita, né? Tá dando a Sim, receita para a gente avançar. Pode como continuar. ele ficou com dúvida e como ele ficou com medo, as frequências baixaram. Aí ele não conseguia mais conter sua antiga, como ele diz, sua antiga agressividade, né? Então, mas isso aí Eu acredito. é aquela coisa das duas dimensões que a gente fica. Ou a gente fica na dimensão, né, terrena, do ego humano, ou a gente fica na dimensão do Pai Consciência Amorosa, que é o que ele diz no último parágrafo aí da 119. Como eu estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Esse é humano, né? A consciência a gente cai para o ego, né? Uhum. E o ego é quem tem medo, o ego é quem... E o medo é aquela coisa do futuro, né? A ansiedade do que vai acontecer é o futuro. Não sabia se ia continuar na frequência do pai ou não, estava imaginando uma coisa no futuro. E isso fez com que as frequências baixassem, né, para o plano terreno. Aí ele diz: voltei a ser vítima da minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais. O ego nos incita, né, esses atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava no meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Então, se a gente se mantiver nesse estado amoroso, nesse estado de ver amor, de ver as pessoas amorosamente, de ver as coisas amorosamente, a gente vai estar em harmonia, em paz,
em serenidade, tranquilidade, silêncio. Fala, Serena. Gente, a Isabel vai lembrar. A gente estava discutindo no domingo, num determinado trecho lá da carta, sobre a questão de você colocar resistência e em determinadas atividades. E a gente ficou discutindo sobre a mãe ter que cuidar dos filhos, ler livros e assim uma série de pequenas atividades que envolviam uma certa resistência. Ah, eu tenho que trabalhar para agradar o chefe e aí obter outros benefícios. E aí a gente estava discutindo exatamente que essas resistências é que geram a dificuldade no fazer, a falta de energia. Quando você vai no fluxo e aceita aquilo com amor, que é o que ele está colocando, que como ele não estava naquele fluxo de amor, ele sentia medo e dificuldade de algumas coisas. A gente estava discutindo exatamente assim, que quando você tá, você simplesmente faz, e aí toda a energia necessária vai chegando a você, né? Foi mais ou menos isso que a gente estava discutindo, não é, Isabel? Então, é realmente assim, estar no fluxo de amor do Pai, e aí as coisas vão acontecendo como mágica, como não, as coisas vão. Você lembra, né, do Fatimo? Da Lembro que discussão. até eu falei o seguinte, que é porque quando você vai fazer, não tem tensão, porque você vai fazer a coisa com amor, você vai direto fazer sem pensar assim, se vai doer, se vai dar certo. E quando você diz assim, eu tenho que fazer, você já gerou uma tensão. Porque ninguém tem que fazer nada. Você faz. Agora, E ele ter que sente. fazer é tensão. Não é isso? Foi isso que eu falei na hora. E realmente é por aí. E é a mesma situação que ele passou nesse momento, quando estava chegando a Jerusalém. É, isso aí. Tinha que fazer, né? É. Isso. E a gente precisa trabalhar, treinar bastante isso, até chegar a um ponto em que hoje em dia, assim, para mim é tranquilo, vá para o céu, vá para o céu, que antes, alguns meses atrás, não era uma coisa tranquila e assim, ainda tinha que pensar, mas hoje em dia é normal para mim, assim, mandar todo mundo para o céu. Uhum. É um processo mesmo de a gente trabalhar. E como tudo sai da gente, quando a gente está mandando a pessoa ir para o céu, é porque o estado de espírito da gente está no céu. Senão a gente mandaria outra coisa. Não é verdade? É. Lembrando novamente aquele trecho na carta 1, onde ele fala sobre a palavra, A palavra. quanto ela deve ser considerada realmente como algo que pode mudar. É porque ela tem Mas uma tem força, que. ela é energia, né? Ela é energia. Ela é energia. Aí, dependendo da palavra que você manda para o outro, vai com a energia da palavra. Então, Sim, manda amor, manda. Você é linda, maravilhosa, que vai uma energia boa. Aí dizer outras coisas também, a gente fica um e o outro também. Né? É isso aí. Continua? Continue. É ótimo.
Eu acho que a gente pode parar, porque deu 1 hora já, né? De... E aí aqui seria a parte 14 da carta 3. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. E aí a gente já entra numa outra etapa. Então, podemos deixar para sexta-feira. Sexta-feira estudar. Podemos. A gente está na página 121, é. 20, primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Isso. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Uhum. É. Aqui, encontrei. Ótimo, é aqui. Ana Lúcia, ótima noite, bom descanso. Minha gente, meu filho veio me dar um cheiro. Ele veio com tanto perfume que eu estou aqui que não aguento. O perfume ficou todo em mim. Ô, meu pai eterno, que meteu o perfume para vir me dar um cheiro. Ô, Jesus. Ele foi levar um cheiro para você, te dar um cheiro. Olha, Gosta? eu fiquei com perfume. Aí eu respiro, estou respirando o perfume. Bom, Criançada, bom descanso. Até amanhã. bom descanso para todos Boa vocês. noite, boa Boa noite. noite. Até Boa amanhã, noite. gente. Até. Boa noite. Boa noite Valeu. a todos. Boa noite.